Durante uma madrugada, 4 irmãos estavam dormindo quando um deles acorda e ouve um som vindo debaixo de sua cama. Sem saber o que era, ele acorda os outros. Todos conseguem ouvir o ruído, que soa como um animal mordendo a madeira. 2 dos irmãos pulam da cama para verificar o que está acontecendo. Mas o barulho para completamente no mesmo momento. Nos próximos 10 minutos, eles procuram por todo o quarto, mas não encontram nada. Os irmãos, então, decidem voltar a dormir. E no momento em que se deitam e fecham os olhos, o ruído volta. Isso marcaria o início de uma história de horror que os assombraria por muitos anos. Esse é um dos casos paranormais mais bem documentados de todos os tempos. A história é arrepiante e, apesar de haver tantas testemunhas, a verdadeira origem dessa entidade nunca foi descoberta. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O ano era 1804 e um homem de meia idade chamado John Bell estava prestes a deixar a Carolina do Norte. A fazenda onde vivia com sua esposa Lucy e seus 6 filhos não tinha espaço suficiente para eles. A família teve que se mudar cerca de 900 quilômetros a oeste, iniciando uma nova vida em um terreno de 130 hectares perto do rio Red, no Tennessee. A área em que se estabeleceram era conhecida como Condado Robertson, e naquela época era uma região rural com pouca população. Ao chegar, a família Bell sabia que precisaria trabalhar em conjunto com os outros habitantes da cidade, para desenvolver essa pequena comunidade que estava apenas começando. Além disso, tanto John quanto Lucy e seus filhos eram conhecidos por seu trabalho árduo e por sempre terminar o que começavam. John era generoso e se dava bem trabalhando com outras pessoas. Enquanto moravam na Carolina do Norte, a família Bell costumava abrir as portas de sua casa para quem precisasse, e John até mesmo ajudava financeiramente seus vizinhos quando achava que precisavam. Após chegarem ao condado Robertson e conhecerem os poucos vizinhos, John Bell começou a trabalhar incansavelmente. Primeiro, ele começou a derrubar algumas árvores da propriedade e construiu a casa da família, que tinha 2 andares e era próxima ao rio Red, um local popular para piqueniques e pesca. As poucas pessoas que viviam na região do condado gostavam de passar o tempo lá, e como a casa dos Bells estava próxima ao rio, era comum que quem visitasse o local sempre encontrasse um membro da família. Não demorou muito para que a família Bell se tornasse uma das mais populares da região. Nos anos seguintes, os Bells tiveram uma vida próspera e feliz. Quase todas as manhãs, John acordava primeiro e depois acordava os filhos. Eles saíam de casa e caminhavam pelos bosques próximos para ir à escola, retornando apenas ao anoitecer. E na medida que a família prosperava e se tornava querida na comunidade, eventos estranhos começaram a acontecer. Os filhos mais novos estavam na escola, enquanto John e seus filhos mais velhos saíam para trabalhar, realizando as tarefas comuns de uma fazenda. Eles ajudavam na construção de assentamentos, estruturas, barcos ou qualquer coisa que pudessem contribuir para o comércio local. Com o passar dos anos, os Bells tiveram mais 3 filhos, e os mais velhos começaram a se casar e formar suas próprias famílias. Em 1817, 13 anos após a chegada dos Bells ao condado Robertson, John vivenciou um evento estranho. Mas ele não deu muita importância na época. No entanto, anos depois, uma série de eventos inesperados ocorreria. No verão daquele ano, ele estava sozinho passeando por um campo de milho perto da sua casa. À distância, ele notou a presença de um cachorro grande no meio do campo.
Naquela região era comum encontrar cervos, então a visão de um cão não era estranha. Mas conforme ele se aproximava, logo percebeu algo incomum. Segundo a descrição de John, o cão não apenas era maior do que o normal, mas seu pelo tinha um tom preto opaco. Além disso, parecia deformado, como se tivesse uma condição que alterava a estrutura de seus ossos. O que mais chamava a atenção era a cabeça do animal, que parecia estranha e desproporcional em relação ao corpo. John começou a achar que não se tratava de um cachorro, mas de um lobo. Chegou um momento em que estava a 15 metros do animal, que permanecia imóvel, o encarando. Embora John não fosse uma pessoa medrosa, a visão do cão o deixou apreensivo. Olhar nos olhos do animal o perturbava, pois havia algo nele que indicava que algo estava errado. Sem pensar, pegou o rifle que carregava e disparou, esperando atingir o cão. No entanto, o animal fugiu com velocidade na direção oposta. Tentou até um segundo disparo, mas falhou. Em questão de segundos, o cão desapareceu na floresta. John procurou o cão entre as árvores, mas não teve sucesso e retornou ao campo de milho. Passaram-se algumas horas e John estava perturbado pelo encontro com a criatura. Ele não conseguia tirar a imagem daquilo de sua cabeça e ficou abalado por não conseguir explicar o que havia visto. Ao anoitecer, quando a família estava reunida, John compartilhou a história com seus filhos. Os mais velhos sabiam que o pai não era de inventar histórias. Além disso, Lucy, preocupada, percebeu o desconforto do marido durante a conversa. Nesse ponto, pediu aos filhos que acompanhassem John na busca pelo animal. Para encerrar o assunto, eles decidiram aceitar o pedido e acompanhar o pai. Mas apesar de suas explorações no bosque e nas proximidades da fazenda, passou muito tempo e a família Bell nunca conseguiu encontrar um animal misterioso. E com o passar dos dias, John começou a esquecer o evento. Porém, não demorou muito para que a família Bell começasse a vivenciar uma série de eventos estranhos em sua casa. Uma noite, depois que todos da família já estavam na cama, começaram a ouvir sons de batidas fortes vindo de um dos lados da casa. Todos se levantaram rapidamente e correram para ver o que estava acontecendo. Mas assim que chegaram ao local, as batidas pararam. Sendo assim, a família voltou para a cama, mas logo as batidas começaram novamente. Dessa vez, do outro lado da casa. John estava convencido de que não se tratava de um animal, mas de uma pessoa fazendo brincadeiras de mau gosto. Ele suspeitava que alguém estava se escondendo na floresta. Entretanto, à medida que as semanas passavam, a situação só piorava. Noite após noite, esses eventos se repetiam. As batidas começavam, alguém da família corria em direção ao som, mas ao chegarem ao local, simplesmente paravam. Era estranho e, com o tempo, tornou-se desesperador. John passou noites e noites vigiando sua casa, pronto para pegar o suposto brincalhão, mas nunca encontrou ninguém do lado de fora da casa. A situação piorou em uma noite de maio de 1818, um ano após o avistamento do estranho cão. 4 dos filhos de John estavam dormindo em uma cama de beliche quando acordaram com o som do que parecia ser um animal mordendo uma das camas. Os irmãos mais velhos, que estavam na parte inferior das camas, pularam rapidamente no chão. No entanto, o ruído parou imediatamente quando seus pés tocaram o chão. Vasculharam todo o quarto em busca da fonte do ruído, mas não encontraram nada. Eles até examinaram os pilares das camas, mas não havia sinal de mordidas ou arranhões. Estavam completamente ilesos. Apesar disso, os irmãos decidiram voltar a dormir. Mas ao se deitarem e fechar os olhos, o mesmo ruído começou novamente. Dessa vez, era mais alto e parecia que o animal estava desesperado, como se quisesse devorar a madeira. Os garotos pularam mais uma vez, mas não encontraram nada. Na manhã seguinte, procuraram por pistas, mas não havia marcas de mordidas, pegadas, sujeira ou de comida. Não havia absolutamente nenhum indício da presença de um animal ali, o que deixou todos muito perplexos e preocupados. Durante a segunda noite, o mesmo se repetiu.
os sons começaram e os meninos saltaram de suas camas para encontrar a fonte dos ruídos. Mas assim que o faziam, os sons cessavam, e quando voltavam para a cama, recomeçavam. Chegando à terceira noite, os meninos começaram a ouvir um novo som. Desta vez, parecia que alguém estava ofegando debaixo de suas camas, como se estivesse sufocando. Logo, essa entidade começou a arranhar a parte inferior delas. Os dois irmãos mais velhos, mesmo apavorados, decidiram enfrentar o que estava debaixo delas. Porém, assim que seus pés tocaram o chão, os sons paravam completamente, e um silêncio total se instalava no quarto. O problema é que dessa vez, os meninos não conseguiam mais dormir. Estavam aterrorizados e por isso tiveram que acordar o restante da família. Os Bells vasculharam a casa de cima embaixo, procurando qualquer pista sobre a origem dos sons, mas nunca encontraram nada. Não havia marcas de animais ou de passos, nenhum sinal visível do que poderia estar causando os sons. Com o passar do tempo, esses eventos se tornaram mais frequentes e também perturbadores. Além dos golpes nas paredes, eles começaram a ouvir um som de correntes sendo arrastadas por diferentes partes da casa. Às vezes, até ouviam um som de animais lutando do lado de fora da propriedade. Todas essas ocorrências tornaram as noites insuportáveis para a família Bell, que desejavam fugir da casa, mas não tinham dinheiro suficiente para fazê-lo. Os acontecimentos misteriosos estavam causando um impacto negativo na família, e a condição da saúde de John começou a piorar. Ele desenvolveu paralisia facial, mas os médicos nunca conseguiram diagnosticar a causa. No entanto, a situação piorou ainda mais. Nas noites, enquanto dormiam, algo começou a puxar os lençóis das crianças e a perturbar Betsy, uma das filhas mais novas de 12 anos. Ela relatou que enquanto dormia, sentia alguém puxando seu cabelo, arrancando os lençóis ou até mesmo beliscando seu corpo. Betsy chegou a dizer que sentia como se alguém a estivesse espetando com um alfinete. Até esse ponto, a família não havia compartilhado os eventos com ninguém na cidade. John temia que, se o fizessem, seriam ridicularizados e que ninguém acreditaria neles. Porém, a situação estava se tornando insustentável. John sentiu que não podia mais guardar esse segredo. Ele finalmente decidiu contar a um vizinho de confiança que sabia que John era uma pessoa íntegra, séria e muito honesta. Este vizinho escutou com atenção a história de John e acreditou nele, pois sabia que não era do feitio de John inventar coisas. Ele podia sentir nas palavras de John seu desespero e angústia. Então, ele colocou a mão no ombro de John e disse: "Sabe, não entendo o que pode estar acontecendo, mas estou disposto a passar esta noite com vocês para tentar ouvir esses sons e ajudar em alguma coisa." Horas depois, o vizinho foi para a casa dos Bell. Quando chegou a hora de dormir, ouviu os golpes nas paredes, o som de um animal roendo a madeira e a respiração agitada de alguém embaixo de sua cama. Isso o aterrorizou tanto que ele não conseguiu passar a noite completa e rapidamente saiu da casa dos Bells. Depois desse episódio, a notícia sobre os eventos na casa se espalharam por todo o condado de Robertson. Para a surpresa de John, os habitantes da cidade não zombaram deles como era temido. Pelo contrário, ofereceram apoio e se voluntariaram para passar a noite com a família, para que se sentissem mais seguros. Eles pensavam que talvez isso ajudasse a fazer com que essa presença maligna deixasse a propriedade. Entretanto, não importava quem ficasse na casa, os ruídos se repetiam todas as noites. As pessoas da cidade criaram várias teorias e explicações, mas apesar de suas teorias e de suas frequentes estadias voluntárias na casa dos Bell, nunca encontraram nenhuma evidência do que poderia estar causando isso. Foi então que decidiram criar um plano. Consistia em ter pessoas observando cada membro da família Bell enquanto dormiam à noite. Eles garantiriam que nenhum deles fosse responsável por esses eventos. Mas para a surpresa de muitos, quando a família Bell estava sendo monitorada, os ruídos começavam, e ficou evidente de que nenhum deles era a causa daqueles eventos.
E durante os próximos meses, os Bells foram forçados a suportar o que estava acontecendo em sua casa. A essa altura, a paralisia de John só piorou, e aqueles que conversavam com ele notavam que os seus olhos pareciam vazios e ele começou a ter tiques. No começo, esses tiques eram leves, mas com o tempo tornaram-se mais dramáticos. Parecia que John estava perdido. Às vezes, ele passava horas olhando fixamente para o nada e quase já não se alimentava mais. Ficou frio em relação aos outros e por diversas vezes interrompia as conversas. Toda a família se sentia como prisioneira em sua própria casa. Eles não tinham ideia do que estava causando essas coisas ou por que isso estava acontecendo. Porém, isso aumentaria mais uma vez. Depois desses eventos, a entidade começou a direcionar mais ataques a Betsy e a John. Nos próximos meses, também começaram a ouvir ecos e murmúrios em algumas salas da casa. Inicialmente, os Bells não entenderam o que era isso, mas gradativamente essa entidade sombria revelou que era uma bruxa chamada Kate. A partir desse ponto, tanto os habitantes da cidade quanto os Bells se referiam ao que assombrava sua casa como Kate. Para tornar isso ainda mais estranho, a vizinha dos Bells se chamava Kate Betts. Os moradores estavam convencidos de que essa mulher era responsável por todos esses eventos paranormais na propriedade dos Bell. Além disso, Kate era conhecida por ser muito inteligente, excêntrica e também muito desagradável. As pessoas sabiam que ela havia tido uma má sorte, pois seu marido Frederick havia ficado incapacitado e cuidar de 5 filhos era uma tarefa árdua. O povo começou a falar mal dela, a chamando de bruxa de Kate Betts. Mas quando ela descobriu, ficou ofendida e negou qualquer envolvimento com o que estava acontecendo. Em setembro de 1820, após 3 anos desses eventos aterrorizantes começarem, a família tinha aprendido a conviver com eles. Um detalhe curioso é que a bruxa parecia não fazer mal a Lucy. Os ataques ou atividade paranormal em relação a ela sempre eram mínimos. Algumas pessoas não acreditavam na história da bruxa e continuaram visitando a família. No entanto, quando testemunhavam a entidade, começavam a fazer perguntas. Às vezes essas perguntas eram sobre seu futuro ou coisas pessoais, mas ao ouvir a precisão das respostas, a entidade sabia coisas que aterrorizavam até os céticos. No caso de John, sua saúde mental e sua condição física pioraram continuamente. A entidade o torturava constantemente, fazendo todo tipo de ameaças. Um dia, uma das filhas, chamada Esther, saiu de sua casa para coletar ovos no galinheiro. O galinheiro ficava do outro lado da estrada, a vários metros da casa. Enquanto caminhava, Esther ouviu algo se movendo atrás dela. Ao se virar, viu uma mulher vestida de preto com a cabeça baixa, caminhando lentamente em direção à casa da família. Era impossível que a garota não a tivesse visto, pois a mulher passou pelo mesmo caminho por onde Esther acabara de passar. Ela ficou confusa quando saiu de casa e viu a mulher, mas devido ao grande número de pessoas do povoado que passaram por sua casa com frequência, ela não deu muita importância. Apenas continuou a caminhar em direção ao galinheiro para coletar os ovos. E quando voltou, notou que a mulher ainda estava caminhando lentamente em direção à sua casa. Tentou até interagir com ela, a chamando e dizendo olá. Mas a mulher de preto não virou e continuou caminhando lentamente. Esther se aproximou e, à medida que se aproximava, percebeu que era uma vizinha. Quando estava a apenas a alguns metros dela, a mulher começou a mexer no cabelo, aparentemente se penteando. Entretanto, à medida que se aproximava ainda mais, viu que a mulher estava arrancando pedaços de cabelo. Era um som grotesco e havia muito cabelo espalhado pelo chão ao redor dela. A jovem ficou horrorizada e logo percebeu que algo terrível estava acontecendo com aquela mulher. Ela passou por ela sem olhar em seu rosto, correndo para dentro de casa. Trancou a porta e chamou uma de suas irmãs que estavam em casa. Assim que a irmã entrou em cena, Esther relatou o que estava acontecendo e pediu para que verificassem o rosto da mulher.
Então as duas garotas foram até a janela que dava de frente para onde a mulher de preto estava parada. Ela ainda estava no mesmo lugar, arrancando seu próprio cabelo. Quando Esther fez contato visual com ela, a mulher ficou imóvel, com as mãos ainda na cabeça. As irmãs já estavam completamente angustiadas, e de repente a mulher de preto baixou lentamente as mãos. Virou-se e começou a caminhar pela propriedade, até que Esther e sua irmã não conseguiram mais vê-la. As garotas entraram em pânico e correram para a janela lateral da casa. A partir daí, elas puderam ver a mulher novamente. Porém, agora, a mulher estava acompanhada por 3 crianças. Elas caminharam em direção a algumas árvores da propriedade e começaram a escalá-las, balançando-se de um lado para o outro de uma maneira antinatural, como se um vendaval tivesse chegado. Enquanto observavam isso, o marido de Esther chegou em casa. Esther gritou para que ele viesse ver o que estava acontecendo, e ele então correu para a janela. Mas quando olhou para fora, não conseguiu ver a mulher, muito menos as 3 crianças. Apenas as árvores balançando de uma maneira muito estranha. As garotas começaram a gritar de horror, sem entender o que estava acontecendo. Reunindo coragem, os 3 correram para fora pela porta da frente e viram que a mulher e as crianças tinham desaparecido. Não havia pegadas no chão e o cabelo da mulher também havia sumido. Não muito tempo depois desse incidente, em outubro de 1820, John Bell e um de seus filhos saíram para caminhar pela fazenda. Enquanto caminhavam, John parou de repente, colocou as mãos no rosto e depois ficou completamente transtornado. Sua coluna se arqueou de uma forma que parecia que iria se partir ao meio. O filho de John correu até ele para tentar ajudá-lo a se levantar. Mas um grito horrível ecoou ao redor dele. O filho ficou tão apavorado com o grito que o paralisou de medo. No entanto, tão rapidamente como começou, o grito cessou e John voltou ao normal, deitado no chão e se recuperando. O silêncio a essa altura tomou conta da fazenda. John começou a chorar, dizendo ao seu filho que não tinha muito tempo. Sem dizer mais nada, os 2 voltaram para casa. John foi direto para a cama e descansou. Seu filho não conseguia acreditar no que havia testemunhado. Entretanto, semanas depois, na manhã do dia 19 de dezembro de 1820, John não desceu para o café da manhã. Sua família subiu para verificar se ele estava bem, mas o encontraram ainda deitado em sua cama. Ele estava respirando, mas não importava o que fizessem, não conseguiam acordá-lo. John não acordava, então seu filho mais velho, John Jr., correu até onde ficavam os medicamentos. Mas quando ele abriu, percebeu que todos os remédios haviam desaparecido. E em seu lugar havia um frasco de vidro contendo um líquido escuro. A família logo chamou o Dr. George Robson, que ao chegar ficou completamente confuso. Não fazia sentido que John não acordasse, e o medicamento misterioso era um enigma. O médico examinou John, mas não conseguia determinar a causa para seu estado. Ele sugeriu à família que deveriam testar o líquido daquele frasco em alguns animais da fazenda para entender seus efeitos. Minutos depois, eles encontraram um gato no campo e o forçaram a tomar o medicamento. E em poucos minutos, o gato estava sem vida. A família Bell jurou que não havia colocado aquele frasco naquele local e não tinham ideia de como ele havia chegado lá. John não acordou naquele dia e faleceu na manhã seguinte, em 20 de dezembro. Após a morte de John, a maioria dos estranhos acontecimentos na casa dos Bells chegaram ao fim. A última conversa que tiveram com a bruxa de Bell foi perturbadora, pois ela zombou da morte de John e insinuou que estava envolvida com o misterioso líquido encontrado na casa. A família ficou devastada. Com o passar dos meses, alguns moradores relataram ver luzes estranhas flutuando ao redor da propriedade dos Bells durante a noite, e ouvirem vozes misteriosas vindas da floresta. Lucy permaneceu na casa até 1838, quando faleceu. Atualmente, não resta nada da casa dos Bells.
mas há uma caverna em sua propriedade conhecida como a Caverna da Bruxa de Bell. É um túnel subterrâneo que pode ser visitado, e as pessoas acreditam que foi de lá que vinha o que atormentava toda a família. O local também contém alguns objetos resgatados da antiga casa dos Bells, mas todos são considerados amaldiçoados.